gente está vendo no jornal, acompanhando a situação da chuva em Petrópolis, e a gente sabe que não é de hoje que é com causa, que a gente avisa, que a gente acompanha essa situação, que sempre é um problema de morte, de desastre, de transtorno para quem mora em Petrópolis. Se fizesse uma pequena memória da atuação que está lá e do que está acontecendo hoje, se dava para ser evitado, se é possível e como a gente pode superar isso. Bom, tem duas áreas sensíveis nesse assunto, é a Baixada Fluminense e a região serrana. A Baixada Fluminense, a gente remeter, eu lembro de enchentes que eu fui atingido, de 88, por exemplo, teve a primeira que eu lembro, assim, de 88, passando por várias, até chegar em 2006 também, que estava bastante grave, no final de 2006 para 2007. Já em 2011, né, a gente foi acionado para ser uma das pessoas, uma das instituições, para colaborar com a ação que depois se configurou como o maior desastre ambiental natural, né, que foram as chuvas de janeiro de 2011 na região serrana, que impactou várias cidades, mas muito especificamente Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Mas Teresópolis foi a cidade que mais teve perdas, né, perdas de vida. E aí o que a gente acontece? Isso é o óbvio, é a falta de planejamento do poder público, de responsabilidade, de compromisso. Há pouco tempo o Bolsonaro falou que as pessoas não tiveram visão que aquilo ali ia cair, como se o poder público não tivesse qualquer tipo de gerência sobre o solo público, principalmente os municípios, pois são esses que controlam, eles que fazem realmente a gestão do solo público. Na Baixada a gente tem esse histórico pelo óbvio, a ocupação desordenada em fazendas que eram charcos, pântanos que viraram condomínios, né, viraram loteamentos sem nenhuma estrutura abaixo do nível dos rios, como o caso, por exemplo, da região ali entre Belfort Roxo e Caxias, né, em que se torna crônico, né, o impacto disso. E na região serrana, também desde a década de 80, especialmente dessa chuva de 88 para cá, nós temos um acúmulo de histórias, de tragédias, por se não ter controle da ocupação, principalmente das encostas. E aí, em 2011, a gente participou, logo depois que aconteceram as situações das chuvas lá, né, a gente sempre fala, houve muita competência de muitas instituições, eu cito o Tião Santos do Viva Rio, que estava lá desde os primeiros momentos, a gente chegou dias depois, e talvez a gente tenha sido mais relevante, talvez, seria 1 ano e 8 meses depois, quando a gente participou de uma força-tarefa provocada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, pelos 191 desaparecidos. E isso me impactou muito, porque eu fiquei meses, a gente ficou muito tempo lá, acompanhando o caso, tentando identificar casos, não fazer escavação, nesse tipo de coisa não, achar corpos, não é isso, não é identificar nesse sentido. Era tentar fazer um mapeamento de onde estão aquelas pessoas que desapareceram. Teve bairros inteiros que sumiram naquele período. Então, eu vi muita foto de gente morta, de criança morta, esmagada suja de lama. E a gente tem um hábito, né, de todo início do ano tentar ir no memorial, no principal memorial que fica lá em Teresópolis, no cemitério. E às vezes, agora, né, depois de 10 anos, né, fez 11 anos agora em janeiro de 2022, praticamente não houve mais manifestações. Ano passado até houve uma manifestação meio estatal, né, do governador teve lá, fez umas falas, tal, inaugurou um outro memorial, mas o que me apavorou foi que nessas idas, né, à região serrana, né, e especificamente, né, mais do ano passado, eu tive no Teresópolis e seguimos ali até Nova Friburgo, e aí também passamos em Sumidouro, também, que foi uma região que foi impactada, que eu estive anteriormente lá também. E eu vi as pessoas construindo nos mesmos locais em que desceu terra, na mesma encosta, que não tinha terra, só tinham árvores ali, mas devido ao volume de água, de chuvas,
A chuva ela praticamente limpou a encosta e as pessoas estão construindo exatamente em cima daquele mesmo local que virou uma cachoeira, virou uma catarata do Iguaçu na encosta dos morros, gente construindo em cima de áreas de contenção, determinadas partes, até próximas à estrada mesmo, em que se fez ali vários muros de contenção e as pessoas estão construindo em cima desses muros. É óbvio que vai ter uma tragédia. É óbvio que vai acontecer de novo. E aí, hoje, né, eu recebo por mensagem vídeos mostrando gente sendo arrastada novamente em Petrópolis. Tudo bem, a gente tem um problema ali, né, geográfico, né, que vai impactar de qualquer maneira, devido à formação da própria cidade. Mas tem algumas tragédias que podem ser diminuídas com algum nível de compromisso, algum nível de debate. A gente ficou ali tempos depois acompanhando os desabrigados, as pessoas que foram impactadas. E por 10 anos depois, já tem gente morando em costa, porque não houve os programas que tiveram até recurso para isso, simplesmente foram desviados, não foram aplicados, não foram desviados no só sentido de roubo, não. Foram desviados da sua função, demoraram, não foram aplicados. E aí, o que me impacta, que me deixa chateado, me deixa frustrado, principalmente, agora eu entrei em contato com uma pessoa, com a Pita, que é de grupo de teatro lá de Petrópolis, e ela fez um relato, né, te mandei até cópia do áudio, que, de novo, tem gente lá que não sabe, provavelmente teve sido soterrada, teve no vídeo gente que foi arrastada pelas águas, e a gente, todo ano, né, por mais que a gente tenha um problema grande de urbanização em todas as cidades do Brasil, mas tem lugares que são tragédias anunciadas, e especificamente nessa região, em que a gente teve o maior desastre ambiental do Brasil, cerca de 1.100 pessoas morreram, perderam a vida em uma noite naquela região, 1.100 pessoas, foram 900 e poucos das primeiras identificados como óbitos, mais 191 depois, não sei nem que número está esse número, se os desaparecidos já zeraram, né? Então, o que a gente sente é muita frustração, muita impotência diante do que novamente, de outra tragédia, de amanhã ou daqui a pouco, provavelmente, a gente vai vendo no documentário, vai vendo no noticiário que tantas pessoas morreram, tantas pessoas ficaram desabrigadas, sabe? E não é capaz de a gente ter nenhum tipo de empatia, né, do poder público, né? Eu espero só lá que a prefeitura e o Estado tenham uma ação rápida, né, em relação a isso. Só para citar, por exemplo, como é que às vezes o aprendizado, não só falar coisas ruins, em 2013, em janeiro de 2013, mais especificamente ali, dia 3 ou dia 4 de 2013, teve uma chuva também muito forte em Xerém. E aí a gente foi demandado pela Secretaria de Direitos Humanos para acompanhar como é que era sendo o trabalho do poder público lá. A gente fez, na verdade, um relatório. Primeiro foi fazer um relatório, foi um acompanhamento, depois até fez uma ajuda pontual. Ali funcionou. Por mais que ali foi um desastre mesmo, também com essas configurações em Xerém, de gente morando na beira do rio, né, morando até em locais que estavam abaixo do nível do rio ou muito próximo do nível do rio, não cumprindo as normas de ocupação com uma distância adequada. Existem várias normas em relação a isso. E aí, assim, por sorte, não teve um óbito, né, um funcionário da SEDAI, mas por isso é uma tragédia muito maior. Por outro lado, o poder público, a sociedade civil, o Estado, o município, a sociedade civil, as igrejas da região principalmente, tiveram uma competência muito grande no apoio das pessoas. Foi um grande exército de pessoas que se mobilizaram, até virou um meme aí, o Zeca Pagodinho com um quadriciclo lá, ajudando a levar as coisas para cima e para baixo, porque foi na área próxima do sítio dele, foi na área do sítio dele lá em Xerém. Então, assim, a gente não quer esperar ter tragédia para ter solidariedade para falar isso aqui. Eu acho que tem que ter uma responsabilidade do poder público, todos os níveis. Que norma a gente tem? Não é nem uma questão de você criar norma nova, entendeu? Não é nem uma questão de você criar algum tipo de mecanismo. Você tem que ter aplicabilidade dessa norma. Você tem que ter uma fiscalização mais próxima, né, de quem deveria.
né? Se não é do próprio executivo cumprindo lá que os vereadores, né, que cuidam do solo público tenham mais compromisso com a sua gente, né, do que sabe, fazer a firula, fazer politicagem, fazer show, essencialismo depois que tem tragédia. Então, assim, é meio amargo, estou falando, porque provavelmente eu não só li as matérias, não vi ainda o noticiário, não vi nada, e pelo relato da Peter, foi o único contato que a gente fez, nós não fizemos muito contato com as pessoas que a gente conhece na região serrana, a gente vai ter aí mais notícias tristes para o estado do Rio de Janeiro. Então, eu só queria deixar isso registrado, João, e que a gente tente divulgar e aprender, né, com todas essas situações. A gente encerra por aqui, agradece quem assistiu. E vamos ficar rezando, mandando energia positiva e de olho nas chuvas em Petrópolis. Valeu. Pedro.